Ok, pessoal, agora é o momento de ficar em casa, né? E você ficando em casa, fica quietinho dentro de casa, deu aquela fome, aquela vontade de ir na pizzaria Mandacaru. Mandacaru, pizzaria Mandacaru, é só ir no delivery. Eles vão levar na sua casa. O Alexandre está lá esperando vocês. Mandacaru, se você não conhece a pizza do Mandacaru, é aquela pizza macenta, bem fininha, forno a lenha acompanhada desse vinho. O verão já era, né? Agora entramos no outono e está meio frizinho, aquele vinho gostoso. Então, Mandacaru. Está funcionando agora até umas 10 horas só, até as 22 horas. Mas tem o delivery. Por falar em delivery, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Se tiver aí, pode mandar o Gilberto, do RV. O RV é um negócio sensacional. Que ideia boa que tiveram, né? Você está em casa, está afim de tomar um drink, está aqui, RV Bebidas. Está afim de tomar um drink, está afim de tomar uma cerveja. Você pode pedir, já está aí na sua tela, o zap 995759679. 995759679. Eu estou afim de tomar um uísque, mas eu não tenho uísque em casa. E eu quero mais ainda, eu quero com a pedra de gelo, mas aquele gelo feito com a água do coco, né? Pode pedir que eles têm. Ah, vou tomar um gin com martini. Pode pedir que eles têm. O que você pedir, eles têm. RV Bebidas. Aliás, eu hoje tinha que ir lá no RV Bebidas, mas com tudo que aconteceu na parte da manhã foi complicado para mim. RV Bebidas, é só ligar para lá e pedir. RV Bebidas, ok? Bom, eles já estão aqui, vamos falar de mobilidade urbana e começar com a Bianca, naturalmente. Bi, boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui, né? Mas hoje é um dia que eu vou pedir desculpa ao público de casa, porque se eu gaguejar, já sabe. Todo mundo sabe que a Bibi é da Aviação Deu de Deus, é responsável pela comunicação lá, e o transporte se tornou, desde então, uma paixão. E hoje, especificamente, Hélio, quando a gente vê o Rodrigo Tortoriello, que é esse papa do transporte que você vai brifar aí para todo mundo conhecer, eu fico absolutamente encantada, porque quando ele chega aqui a Teresópolis, eu fico sugando ele, porque é aquele professor que você tem vontade de escutar. E mais que isso, eu acho que qual é a importância disso, principalmente para a cidade hoje, né? A gente fala de país, mas falando especificamente de Teresópolis, que mobilidade urbana está um tema cada vez mais próximo da gente. Seja pelo momento que você vai levar seu filho em casa e que você demora um tempão no trânsito. Isso em todas as cidades, tá, gente? Que a gente começa a falar de mobilidade, a gente começa a pensar nas coisas que impedem ou facilitam a nossa locomoção, né? Hoje não é um tema tão distante assim da gente, a gente lembra, e o Rodrigo é especialista em vários modais, então eu acho que desde do andar a pé, ao patinete, ao trem, e isso vai fazendo com que a gente entenda a dinâmica de uma cidade tecnicamente preparada e avançada a partir do prisma da utilização da mobilidade urbana de maneira otimizada. Então, eu agradeço você, Hélio, por me deixar estar aqui junto com ele. Ela escreveu tudo isso que ela falou, ela escreveu para eu falar aqui, mas ela pegou e falou. Aliás, você ontem não estava bem, não, hein? Ontem à noite você não estava bem na televisão, não. Eu acho também. Maurício, para de me levar para a concorrência que eu sou do Hélio. Que isso? Maurício, um abração aí, Maurício, lá da TV Cidade. Rodrigo, boa tarde, irmão. Boa tarde, Hélio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, a Bibi, pelo convite, pelas palavras. Bom de ter amigos, Hélio, é que eles sempre te elogiam muito, né? Então, assim, a gente dá um desconto para a Bibi aqui, de tudo que ela falou, mas realmente mobilidade urbana é um tema apaixonante. Eu tenho trabalhado com isso desde 2002, que eu estou no setor de mobilidade urbana, e tanto na iniciativa privada, poder público, passei por 2 prefeituras como secretário de transportes e voltei agora ao meu trabalho de consultoria que eu já tinha antes de... Uma delas, Juiz de Fora. Juiz de Fora primeiro, eu fiquei 6 anos e 4 meses em Juiz de Fora como secretário, e depois fui para Porto Alegre, e foi um processo seletivo da Prefeitura de Porto Alegre, fazer propaganda aqui. Fui contratado através do LinkedIn. Eles entraram em contato comigo, a gente te acompanha no LinkedIn, queria que você mandasse o currículo para cá. E aí participei de um processo seletivo como numa empresa privada. Várias entrevistas e tal, até a entrevista final com o prefeito, e depois eu fui para lá e cumpri 2 anos de mandato lá com o prefeito Nelson Marquesan, e uma oportunidade ímpar de trabalhar numa região completamente diferente, costumes diferentes, ir para uma capital. Foi uma experiência muito positiva na minha vida. Quem quiser fazer pergunta para a Bianca, para a Bibi, pode fazer a pergunta sobre a empresa de ônibus, sobre trânsito. Eu quero falar com você sobre trânsito, mas você está me dizendo que trabalhou em Juiz de Fora, né?
Você era secretário de... Trânsito e Transporte em Juiz de Fora. Tá. Eu acho o trânsito de Juiz de Fora muito ruim. Conheço bem Juiz de Fora, eu acho o trânsito lá horroroso. Mas só que Juiz de Fora tem uma coisa, o pessoal que entra, as pessoas que viajam pela BR-40 entram muito para dentro de Juiz de Fora, passam muito dentro de Juiz de Fora. Sim. Qual que é o problema hoje? O que nós temos de problema de trânsito, Hélio? Juiz de Fora tem um terreno tão acidentado... Isso também. Como Teresópolis tem, como Petrópolis tem. Não existe espaço viário para acomodar a quantidade de carros que a gente tem. Na última década, a frota de veículos no Brasil mais do que dobrou. Então, você tem o mesmo espaço viário de antigamente para o dobro do número de veículos. Então, a gente chegou num momento em que houve uma saturação das veias e das artérias. E o trânsito funciona como o nosso sistema sanguíneo. Quando a capacidade de circulação do sangue interrompe, o que tem? Você tem um infarto. E a gente está nesse sistema em várias cidades do Brasil. Juiz de Fora, Teresópolis, Petrópolis. Dependendo do horário, para você atravessar a cidade de Petrópolis é humanamente impossível. Perfeito. É mais fácil você dar a volta pela BR-040 do que você atravessar a cidade como um todo. Então, por que aconteceu isso? Qual é o histórico disso acontecer, de que nos levou a essa situação? O que nos levou a essa situação é a falta de investimento em transporte público, tá? O poder público como um todo, e aí nos seus diversos níveis, federal, estadual e municipal, ele não deu a atenção devida que merecia o transporte coletivo. Depois disso, a gente tem o uso indiscriminado do automóvel. E aí nós tivemos políticas nacionais que vão na contramão do incentivo ao transporte público. Quais políticas foram essas? Controle artificial do preço da gasolina durante... E aqui não estou atacando nenhum tipo de governo, estou fazendo uma constatação de situações que ocorreram. Controle artificial de preço de gasolina no período do governo da Dilma. Nós tivemos redução de IPI para a compra de carro zero. E aí isso vem desde lá do governo do Fernando Henrique. Então, transcende o governo Lula. Então, tem apoio para a indústria automobilística. Por quê? Porque a indústria automobilística é uma indústria importante e que gera muito emprego, e o potencial dela de gerar um incremento na economia é muito grande. Qualquer movimento da indústria automobilística gera um incremento na economia muito grande. Então, através de políticas econômicas para desenvolver a economia brasileira, que foram corretas naquele momento, a gente teve uma explosão do uso do automóvel. E com o encarecimento da gasolina, a gente teve a explosão da motocicleta, do uso de motocicleta. Então, todo esse cenário fez com que a gente usasse mal o espaço urbano que a gente tem. Porque numa via que tem 3,5 metros de largura, aproximadamente, onde você pode estacionar um carro, então você não vai passar ninguém ali em 1 hora, você pode passar com um automóvel, você vai passar mais ou menos 1.300 pessoas por hora, você pode passar com bicicleta, que você vai passar em torno de 4.000 pessoas por hora, 4.000, 4.500, ou se você chegar num corredor de ônibus exclusivo, uma pista exclusiva de ônibus, como a gente tem na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, como tem uma canaleta de BRT, você transporta 13.500 pessoas nesse mesmo espaço urbano. Então, do ponto de vista do uso do imposto, do nosso dinheiro que a gente paga de imposto, o uso mais racional da via pública e do espaço urbano é você usar o transporte coletivo, investir no transporte coletivo como um todo. Então, essa primeira parte que a gente errou no passado, e se você for olhar Juiz de Fora, que foi um bom exemplo que você citou, na década de 80, foi a primeira cidade média brasileira a ter uma pista exclusiva de ônibus, que é a Avenida Rio Branco. Quando nem se falava em exclusividade de transporte público no Brasil direito. Era Curitiba, Goiânia, São Paulo e Juiz de Fora. Juiz de Fora. Então, aquele projeto foi financiado pelo Banco Mundial, na época, a fundo perdido. Foi uma doação para o município de Juiz de Fora pelo projeto que foi apresentado ao Banco Mundial de ser um projeto inovador em mobilidade. Então, esses erros do passado
ou essas estratégias do passado, elas geraram reflexos negativos na atualidade. E agora a gente tem que trabalhar para reverter esse reflexo negativo. Voltando à comparação com o corpo, né? Quando você come mal, você vai tratando mal o seu corpo, vai tratando mal a sua saúde, o que acontece? Você tem que depois fazer um regime, fazer um tratamento, tomar remédio e se ajustar à nova situação, à nova condição, que é de reestruturar o sistema de mobilidade. Mas você falou o Brasil inteiro. Isso não é privilégio de ninguém. Você falou Não, isso é uma política inteiro, brasileira. Né? Que não aconteceu. Agora vamos trazer para Teresópolis. Bianca, à vontade, tá? Eu já Tudo bem. Eu tendo a ficar mesmo de boca aberta aqui olhando o Rodrigo. Eu já tenho pergunta para você e pergunta para o Rodrigo aqui. E Teresópolis, qual seria a solução hoje? Olha só, Hélio, a gente tem que buscar alternativas. Se a gente, por exemplo, vai estudar pista exclusiva ou faixa exclusiva de ônibus em Teresópolis, nós temos que avaliar. É muito difícil eu fazer uma proposta aqui agora, porque eu não fiz um estudo da cidade, eu não tenho dados concretos da cidade, mas a gente pode fazer algumas hipóteses. Tá? Prioridade para o transporte coletivo, o uso racional do automóvel, que é o que é o uso racional do automóvel? É você ter políticas, por exemplo, de estacionamento. Porque quanto mais estacionamento você fornece, mais carro vai ter. Então nós estamos fazendo completamente diferente aqui em Teresópolis. Entendeu? Então, assim, por que eu não vou de carro para o centro do Rio de Janeiro? Porque o estacionamento é caro e não tem. Aí eu vou de metrô, eu vou de ônibus, eu vou de táxi, eu vou de aplicativo, enfim, eu me viro. Porque o custo para estacionar no centro, vai pagar uma diária no Menezes Couto, isso é quase R$100. Então o custo, a gestão do custo do estacionamento faz com que eu não vá de carro para o centro do Rio de Janeiro. Não que a gente vai fazer a mesma coisa, botar R$100 o estacionamento aqui em Teresópolis, não é essa a proposta. Mas você tem que ter estratégias de utilização do transporte individual. Outra coisa que a gente tem que buscar, o transporte público ficou caro para quem paga e hoje a receita é insuficiente para a operação. Para as empresas. Vamos tirar a empresa da discussão. Porque o transporte público ele é um serviço público, assim como é uma escola, assim como é um hospital público. Porém, pela ineficiência do poder público em operar máquinas em empresas, ele concede. Então, a CRT aqui não é uma rodovia concedida? Ela não melhorou a qualidade da manutenção, da sinalização. Quem é mais antigo aqui de Teresópolis lembra como é que era a sinalização antes. A quantidade de buraco que tinha antes da concessão. Ah, mas o pedágio é caro. Então, a gente pode discutir o preço do pedágio. Mas a qualidade do serviço, a iniciativa privada foi muito mais competente em realizar aquele serviço do que o poder público antigamente. O DENIT era incompetente para fazer a manutenção da via. Ele pode ser competente para outras coisas. Para desenhar, para projetar e tal. Mas para manutenção ele foi incompetente. Bianca, pergunta? Pergunta? Ok. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta da Leila, né? Não entendi muito bem. Aliás, tem 3 perguntas aqui que eu não entendi. A Leila pergunta para você qual é a vantagem dos ônibus para as cidades. Mas aí eu vou mexer na pergunta da Leila e vou falar por que o teresopolitano não acostuma andar de ônibus. Então, eu vou fazer um gancho aqui na fala do Rodrigo. Eu não interrompo mesmo, porque a gente não interrompe o professor quando fala, e é legal ter esse respeito, e eu gosto de ter isso. Mas, assim, pessoalmente eu vejo que, voltando aqui para a gente, qual é a importância? É justamente essa. Fazendo essa comparação que agora eu vou fazer mais vezes com o corpo, é justamente a gente não infartar, né? O ônibus, você imagina, vamos colocar aqui como a Bibi gosta de colocar em vias práticas para a gente entender. Ao passo que 45 pessoas andam de ônibus, se cada uma tiver no seu carro, são 45 a mais naquele espaço pequenininho ali. Então, qual é a importância? A gente sabe que fora do país e dentro do país, as cidades que a gente mais admira, que a gente entende que são cidades que são mais aprazíveis, que são mais interessantes, que são mais tecnologicamente aceitas, são aquelas que priorizam o transporte público coletivo. Por quê? Porque ela
desobstrui aquela via ali, te dando mais possibilidade de ir e vir com maior facilidade e qualidade. Sendo que aí não é nenhuma coisa de Teresópolis. Uma coisa do país, eu acho que é cultural nosso, né? Ao contrário de outros países, quando você vai para outros países, França, né? Estocolmo, não sei o que, em outros lugares do planeta, você percebe que quando você usa o transporte coletivo é cool, é bacana, você está antenado com o ambiente da cidade. Aqui no Brasil, a gente tem a ideia de que quem anda de ônibus, você não tem dinheiro para andar de outro modal. Quando, na verdade, é justamente ao contrário disso, né? Andar de ônibus, andar de coletivo, não só em Teresópolis, mas, por exemplo, no Rio, que tem o metrô, em São Paulo, em grandes metrópoles, primeiro te faz um cidadão consciente, cosmopolita, aquele que está preocupado com o entorno, está preocupado com o todo. É aquele que efetivamente entende que ele precisa chegar mais rápido aos lugares. Ai, Bibi, mas aqui não é mais rápido. É justamente porque, por diversos motivos, e aí não é só Teresópolis, se facilitou a compra do veículo e a gente, de outra forma, também não utiliza ele da melhor forma. A gente vai para a rua ao mesmo tempo com aquele movimento ali e a gente tem aquilo que a gente vê em várias cidades do país, né, Rodrigo? Aquele efeito comboio. A gente passa na via e vê 4, 5 coletivos agarrados Sim. ali naquela via. A gente conseguir passar a imagem de que é preciso usar o transporte coletivo, inclusive para a saúde, para o meio ambiente, ele é muito menos poluente do que o automóvel. Mas aí o cidadão vai falar assim, poxa, mas eu não tenho oferta, a oferta pode estar pequena, e aí eu estou falando aqui do Brasil como um todo, a gente não tem oferta, a qualidade não está adequada e o preço está caro. Por que o preço está caro? O preço está caro porque nosso sistema de tarifa no Brasil é custo total dividido por passageiro pagante. Então, cada vez que o legislativo cria uma gratuidade, você diminui o número de pessoas que estão pagando. Então, nós dois aqui vamos andar de ônibus. Aí sai uma lei amanhã que quem tiver de camisa preta não paga. Para poder custear aquele valor todo, porque o valor não vai cair porque você não vai pagar. O diesel continua custando, o pneu continua custando, eu vou pagar dobrado, porque só temos nós dois para andar de ônibus. Então vai dobrar o meu valor. Então, o número excessivo de gratuidades, o número de fraudes, pessoas que utilizam indevidamente, por exemplo, o cartão do idoso. O cara pega o cartão do idoso, é uma outra pessoa que teria que pagar, mas fala, vou aqui pagar. Isso está entrando na conta de quem? Dos que pagam. Dos que pagam. Entendeu? Então, esse processo, ele é um processo que a gente precisa fazer uma reversão. E como reverter isso? Nós temos que tratar o transporte público da mesma maneira que a escola pública é tratada, da mesma maneira que o hospital é tratado. Tem que haver investimento público, e aqui não é só municipal, esse investimento público tem que ser a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Quando se fala o seguinte, vamos tirar o ICMS do diesel para as empresas de transporte coletivo. Algumas pessoas vão chegar para assim, não, o empresário de ônibus tem que pagar o ICMS do diesel, eu pago. Só que o empresário de ônibus não paga o ICMS do diesel. Ele vai para a tarifa e quem paga o ICMS do diesel é quem está pagando a tarifa. Quem está pagando a passagem. Então, quando você desonera a cadeia produtiva, a passagem cai de preço. Bianca. Mas acho que é uma tendência, e completando, é muito interessante, quando a gente vai falar da escola pública, a gente pensa no estudante. Quando a gente vai falar do hospital público, a gente pensa no paciente. Na hora que a gente vai falar do transporte coletivo, a gente pensa no empresário. Quando, na verdade, a gente devia pensar em quem? No cliente, no passageiro, né? Quando a ótica começa a mudar, você começa a perceber o seguinte, todas as vantagens que são feitas para o transporte coletivo, na verdade, não é para atingir o empresário, é sim para atingir aquele que faz uso. E eu gosto de falar isso porque, principalmente, o transporte público coletivo, o ônibus, é o único transporte verdadeiramente social e democrático que a gente tem. Né? A gente falava... eu vi aí uma pergunta passando, não tem? Bibi, me fizeram ontem também. Bibi, você não gosta do transporte por aplicativo? A Amanda está perguntando aqui, você é contra o Uber e os outros aplicativos? De maneira nenhuma, né? Quando eu falei aqui, falo mais uma vez, e todo mundo que me pergunta, nem a Bibi, nem a empresa, né? Hoje a gente vem de maneira mais institucional, dizendo o seguinte, pelo contrário, os modais precisam coexistir em harmonia. Né? O que a gente precisa, até entrando nessa conversa do Rodrigo, é justamente isso. A gente precisa de regulamentação.
Porque quando você tem um motorista de ônibus, você entende que ele fez o curso, ele fez exame toxicológico, ele está num carro que ele vai te deixar em segurança, ele vai te levar na rota destinada, né? E isso tudo, você tem essas garantias porque você tem uma empresa ali estabelecida. Você tem o motorista de táxi, que na minha época a gente chamava de chofer de táxi. Então, ele vai fazer a aferição do carro dele, ele está amparado, ele tem o ponto que você pode achá-lo. Bibi, o aplicativo é muito bacana, gente. E eu entendo que os nossos amigos trabalhadores do transporte merecem todo o apoio. E esse apoio se dá também a partir do momento que a gente tem uma regulamentação adequada para que a concorrência seja adequada. E eles estão sofrendo por essa falta de regulamentação. Justamente. Exatamente. Vem gente de outra cidade, Rodrigo, e aí está fazendo um trajeto esquisito porque não conhece a rota, porque está tomando o local daquele que trabalha aqui. Então, o que a gente precisa lutar em conjunto tem espaço para todo mundo. O que a gente precisa lutar em conjunto é que a gente regulamente para quê? Para que, no final, o passageiro de qualquer que seja o modal não seja penalizado. Como o Rodrigo bem explicou, o modelo de tarifação, de tarifação brasileiro, que eu acredito que caia por terra em algum momento, né, é muito inglório, porque se ele é dividido pelo número de passageiros pagantes, significa dizer, se a gente tem menos gente no modal, quem vai pagar essa conta, quem é o empresário? É o passageiro. E agora a pandemia veio mostrar que o nosso modelo de transporte público baseado só na tarifa faliu. Mas não faliu o empresário, não, faliu o modelo do modelo do sistema público. Entendeu? Esse que porque você olha para São Paulo, está tendo problema no transporte público, precisa aumentar isso, aquilo, mas a prefeitura está enrolada porque ela não consegue portar mais dinheiro. Você olha para o Rio de Janeiro, está com problema no transporte público. Você olha para diversas cidades do Brasil, o sistema parou, está em greve. Então, assim, o que nós temos que entender que, diferente da escola pública e do hospital público, no transporte público só paga quem usa. Porque nós pagamos, nos nossos impostos, a gente custeia a escola para os outros, mesmo que a gente não vá. O hospital, o HPS, está lá funcionando, mesmo que eu não vá lá. Mas o meu imposto está ajudando a pagar o HPS aqui em Teresópolis. E o transporte público é diferente. Por exemplo, o lixo. Como é que funciona o lixo? A coleta de lixo, você paga uma taxa fixa por habitação, por unidade habitacional, e o caminhão passa e recolhe o lixo de todo mundo. Se eu não tiver lixo para jogar fora, você vai continuar pagando. Vou pagar do mesmo jeito. Perfeito. E a gente entende isso como lógico. Menos para o transporte coletivo. Rodrigo, eu tenho um comercial agora. Eu tenho aqui algumas coisas interessantes. Ô, Jones é da Anistia Internacional. Eu não entendi muito bem o que você colocou aqui, mas eu afirmo que tem, tá? E não falei nem com eles. Você coloca aqui, aí é que eu não entendi. Boa tarde, Hélio. No Rio, 7 Rio, mesmo assim tem muito trânsito. Isso é coisa do Brasil, não tem como melhorar. Lógico que tem, a gente vai falar disso. Bibi, é possível nós pagarmos uma passagem mais barata? Ela vai responder já para você, tá? Igor Soares. O Renan, Bibi, somos seus fãs, depois que você entrou na empresa, temos muito mais informações. Tudo isso a gente vai falar depois do comercial. Eu quero falar com vocês sobre o restaurante O Barão, que fica ali no alto, que é excelente o almoço ali, a comida ali no restaurante Barão. Ele agora está com um sistema diferente, que é o prato executivo, porque está entrando agora nesse feriadão, e por causa do sistema do CPF, ele teve que acabar, teve que tirar o buffet, né, que era muito bom o buffet, principalmente nos finais de semana, nos domingos tem peixe, tem camarão, tem bacalhau, então é muito bom o buffet do restaurante Barão. Mas agora está com um prato, que é um prato alternativo, né, que é o prato executivo, a partir de R$16. Restaurante Barão, no Alto Oliveira Botelho, em frente à Lotérica do Alto, bem em frente à Lotérica do Alto. O Barão. Agora o Barão de Terê, completamente reformado. E a gente volta já.